Olá, é bom ter você de volta. Nesse segundo vídeo da semana, nós vamos ver as decisões proferidas pela SDI, agora na quinta semana de agosto de 2019. O primeiro caso que vemos é bastante peculiar porque ele admite a validade de arrematação que foi precedida por edital de praça que não constava o nome do sócio proprietário do imóvel objeto da alienação judicial. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 10712, dígito 19 de 2013, cuja ementa diz que ação rescisória em que se postula rescisão de acordo em agravo de petição que reconheceu a validade de arrematação. A alegação de impenhorabilidade de bem de família e de nulidade de intimação da praça, sob o argumento de que constou o nome da empresa reclamada no edital de praça e não do sócio ou do sócio proprietário do imóvel objeto da alienação judicial. O artigo 687, parágrafo 5º do CPC de 73, apontado como violado, é expresso ao incumbir ao advogado o ônus de notificar o executado sobre a alienação judicial. No caso, a empresa reclamada e o sócio, cujo patrimônio foi atingido por força da desconsideração da personalidade jurídica, estavam representados pelo mesmo advogado, de modo que se impõe a conclusão acerca da escorreita intimação do autor nos termos do aludido artigo 687, parágrafo 5º do CPC de 73. O que é peculiar nessa circunstância é que se admite que o edital da praça, ou seja, o meio próprio para cientificação das partes acerca da alienação judicial de imóvel, não constava efetivamente o nome do sócio proprietário do imóvel. O que aconteceu? A execução corria contra a reclamada, a empresa, e no curso da execução se deu a desconsideração da personalidade jurídica, passando a ser acessível então o patrimônio do sócio dessa empresa reclamada. Entretanto, no edital da praça desse dito imóvel, que era de propriedade do sócio, não houve a indicação do nome do sócio, ou seja, em tese havia uma irregularidade nesse edital. Entretanto, se entendeu que, como a empresa e o sócio eram representados pelo mesmo advogado, em interpretação a esse dispositivo do CPC de 73, o 687, para parágrafo 5º, se entendeu que cabia então ao advogado, que sim estava regularmente intimado, dar ciência ao seu representado, no caso, o sócio que era o efetivo proprietário do imóvel que foi alienado. Nessa segunda decisão, o que vemos é a figura do erro de alvo em vista das previsões do CPC atual. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 1861, dígito 60, de 2018, cuja emenda traz que, logo, configurado o erro de alvo pela indicação da sentença como decisão rescindenda, que por sua vez fora substituída pelo acórdão, deve-se concedido a prazo à parte para que proceda a devida adequação. A exegese que se extrai da nova diretriz procedimental inaugurada com os artigos 6º, 10, 317, 321, 968, parágrafo 5º, inciso 2º e parágrafo 6º do CPC, de 2015, cujo escopo prestigia a solução do mérito da controvérsia. Essa figura do erro de alvo, como foi referido em vídeos anteriores, especificamente no vídeo da semana passada, se refere à circunstância de que, diante do efeito substitutivo dos recursos, a decisão que prevalece e que pode ser objeto de ação rescisória é aquela que conhece e resolve o mérito de recurso. Nessa circunstância, caracteriza pelo chamado erro de alvo quando a parte promove ação rescisória contra a sentença que foi objeto de recurso e foi, consequentemente, substituída pelo acórdão por meio do qual se resolveu esse recurso. A solução anterior, prevista no CPC de 73, é de que quando ocorria esse erro de alvo, poderia-se dar a extinção sem julgamento de mérito, porque o tribunal era incompetente, findava por ser incompetente. Entretanto, com o CPC de 2015, a solução que se deve dar é abrir prazo para que a parte corrija e faça eventuais adaptações na petição inicial da ação rescisória, a fim de que a decisão objeto da pretensão rescindenda seja efetivamente aquela que prevalece nos autos. Na próxima decisão que vemos, se destaca a necessidade de observância e cuidado no uso do sistema EDOC, porque o endereçamento incorreto de eventual peça processual, ou mesmo de recurso, será atribuída ao peticionante. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 7892, dígito 25 de 2017, cuja ementa diz que o artigo 11, inciso 2º da referida instrução normativa, na instrução normativa número 30 do TST,
estipula que o correto endereçamento do recurso interposto constitui responsabilidade exclusiva da parte reclamante. Dessa forma, não caracteriza ofensa ao direito líquido e certo o descarte da petição dos embargos de declaração em recurso ordinário, equivocadamente encaminhados à Vara do Trabalho de São Roque, São Paulo, por meio do sistema EDOC, quando deveria ter sido remetida ao desembargador relator do recurso ordinário que estava tramitando perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, precedentes da SDI 2. Aqui, mais uma vez, aquela questão lateral que eu sempre gosto de destacar é que deve-se evitar o uso de precedentes. Precedentes atualmente na legislação têm uma definição precisa, consequentemente deve-se optar por outras denominações, como por exemplo julgados, quando se refira a decisões simplesmente que não se enquadrem como precedentes, tal como previstos em lei. A parte mais importante nessa ementa que temos, então, é essa circunstância de que a parte pretendia interpor ou pôr embaixo de declaração ao julgamento de recurso ordinário, mas no uso do sistema EDOC direcionou a petição à Vara do Trabalho na qual ocorreu a reclamação trabalhista originariamente. E nesse sentido, a petição foi descartada porque o processo não tramitava mais na Vara do Trabalho e tampouco foi submetida ao desembargador relator do recurso ordinário, do acórdão do recurso ordinário. Em consequência, os ônus processuais daí decorrentes, notadamente a intempestividade do recurso e o trânsito em julgado da decisão, recaem sobre responsabilidade exclusiva da parte que utilizou equivocadamente o sistema EDOC. Nesse próximo caso, se continua no destaque da necessidade de acompanhamento muito cuidadoso dos processos que tramitam por meio eletrônico, especialmente em vista de eventual publicações no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Trata-se do agravo de instrumento em recurso ordinário 6893, dígito 43 de 2015, cuja ementa diz que, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.419, a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal, de modo que a intimação a que se refere ao engravante, por meio do PJE, não a substitui nem a invalida. Assim, é entendimento pacífico que a intimação feita por meio do eletrônico, PJE, não afasta a ciência que se dá por meio da publicação do DEJT, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Então, alguns destaques aqui. Primeiro, a aparente surpresa de se tratar de um agravo de instrumento em recurso ordinário julgado pelo TST. Mas, na verdade, como se sabe, o agravo de instrumento em vista de decisão que denega segmento a recurso ordinário é uma das possibilidades, um dos poucos cabimentos de agravo de instrumento específico no processo do trabalho. Assim, se o recurso ordinário tem o seu segmento negado, seja pelo juiz da Vara do Trabalho, seja pelo desembargador responsável no Tribunal Regional, o recurso que a parte tem à sua disposição é o agravo de instrumento para a instância subsequente, é aquela instância que estaria direcionada ao recurso original. No caso, esse recurso ordinário é um recurso ordinário em ação rescisória e, consequentemente, como o juiz competente para analisar esse recurso ordinário era o TST, o respectivo agravo do instrumento é direcionado ao TST e nele deve ser resolvido. Na matéria, no mérito do recurso, que se tem essa circunstância de que o processo tramitava no PJE, mas houve a publicação da intimação acerca do recurso ordinário por meio do Diário Eletrônico. Conforme a lei, essa intimação por meio da publicação no Diário Eletrônico é a que deve prevalecer em toda circunstância. Nesse caso, o que ocorreu foi que a parte entendeu que, ou melhor, ele utilizou o prazo decorrente da intimação feita pelo PJE para a contagem do seu prazo recursal, referente ao recurso ordinário. Entretanto, a publicação no DJE era anterior e, consequentemente, era a data que deveria ser considerada para a contagem de prazos recursais, sendo que essa intimação feita pelo PJE não substituiria nem invalidaria aquela ocorrida pelo Diário Eletrônico. Assim, caso se esteja acompanhando ou haja necessidade da contagem de prazos nessa circunstância, deve observar-se sempre essa data da publicação no Diário Eletrônico, ainda que haja posterior intimação por meio do PJE. Esse último caso trata de uma circunstância bastante peculiar, que é a contagem de prazos nos dias de jogos, a contagem de prazos que são afetados pela ocorrência de jogos do Brasil na Copa do Mundo.
É, na verdade, uma decisão da SDI. É agravo em embargos 19.900, dígito 28 de 2008, cuja ementa DAIS. A divulgação da decisão agravada ocorreu em 14 de junho, considerado sua publicação no dia 15 de junho. Assim, a contagem no prazo se dá a partir do dia 18 de junho e se esgota no dia 27 de junho, período esse compreendido pelos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, o que veio a ser regulamentado por essa Corte, mediante ato do Gabinete da Diretoria-Geral da Secretaria do Gabinete da Presidência, número 239. Essa norma expressamente restringe a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente para os casos de início ou encerramento do prazo nos dias de Jogo do Brasil. Assim, não há, pois, qualquer alteração quando esses dias ocorrem no curso do prazo. Então, a distinção que você tem que fazer é essa circunstância, de que, pelo menos conforme o ato que foi expedido para essa última Copa, o reflexo da ocorrência de Jogo do Brasil e, consequentemente, a diminuição do expediente forense só teria impacto no prazo recursal para a prática de atos processuais quando a data do jogo coincidisse com o início ou o encerramento do prazo processual e especialmente de prazos recursais. Se simplesmente o Jogo do Brasil ocorresse no meio ou no curso do prazo, ele não interromperia nem seria descontado como dia inútil para a contagem de prazo. E assim, ou seja, se o efeito prático da ocorrência de Jogo do Brasil e redução do expediente, conforme o ato expedido para a Copa de 2018, é de que só se o dia do jogo coincidisse com o início ou encerramento do prazo processual ou recursal. Então essas foram as decisões proferidas pela SDI, publicadas na quinta semana de agosto de 2019, que nos pareceram mais relevantes para entender melhor o direito do trabalho e o processo de trabalho. Se surgiu algum tema nessas decisões ou algum outro avulso que lhe chama atenção e mereça um destaque, deixe referido nos comentários desse vídeo e eu preparo um vídeo específico para tratar dessa questão. Eu lembro mais uma vez que esse é o segundo vídeo da semana. Ontem liberamos os vídeos com as decisões da STI 1. Eu agradeço se você deixar seu like, assinar o canal e divulgar esse material com quem possa ter interesse nele. Agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.